Maria, quando tudo isso acabar, eu finalmente vou ser livre. Quando ouvi essa frase vinda do meu próprio marido, parecia que o chão se abriu sob meus pés. Livre de quê? Livre de quem? Era como se alguém tivesse arrancado o ar do meu peito e deixado apenas um vazio frio latejando por dentro. Naquele instante eu entendi que às vezes a maior traição não vem de um inimigo, mas de quem dorme do nosso lado, bebe do mesmo café e conhece nossos silêncios mais profundos. A dor me atravessou como um relâmpago, rápida e cortante, deixando para trás um rastro de incredulidade e medo. E antes de continuar essa história, me diz uma coisa. Se você já sentiu que algo estava errado dentro de casa, mas preferiu acreditar que era exagero seu, você não está sozinho. Comenta aqui de onde você está assistindo ou deixa um like para mostrar que histórias assim também te tocam. E se quiser acompanhar mais histórias de família cheias de tensão e reviravoltas, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Meu nome é Maria Alves, moro em Salvador, Bahia, e até poucas semanas atrás eu acreditava que tinha uma família perfeita. Era casada com Henrique Duarte, um homem que o bairro inteiro admirava, e criava meu filho de 6 anos, o Lucas, que sempre foi mais observador do que falante. Naquela noite em que deixei Henrique no aeroporto para uma viagem de trabalho, nada parecia fora do lugar. As luzes brilhavam, turistas passavam apressados, e o vento quente típico da cidade soprava como sempre. Mas bastou um sussurro do meu filho para tudo mudar. E foi ali, entre chegadas e partidas, que o destino da nossa família começou a se desfazer, como um tecido velho que rasga de repente. Quando ouvi Henrique dizer aquela frase terrível no telefone, dias antes daquela viagem, eu ainda tentei me convencer de que era só meu coração cansado inventando coisas. Maria, pare de imaginar, é só trabalho. Eu repetia para mim mesma como quem tenta tampar um buraco que cresce cada vez mais. Mas a verdade é que eu já vinha sentindo algo estranho dentro da minha própria casa. Uma sensação fina, incômoda, como uma lâmina passando devagar na pele. Nada gritava perigo, mas tudo parecia errado. E naquela noite no aeroporto, tudo isso voltou a bater forte no meu peito. O saguão estava iluminado demais, cheio de turistas chegando para conhecer Salvador e famílias se despedindo umas das outras com abraços demorados. O cheiro de café e perfume caro se misturava ao vento quente vindo da rua. Eu cochichava para mim mesma que estava tudo bem, como sempre fazia quando a vida parecia grande demais para encarar. Henrique estava ao meu lado com aquele sorriso polido que ele usava sempre que queria parecer perfeito. Terno impecável, relógio caro brilhando no pulso, aquela postura de homem de sucesso que ele tanto gostava de exibir. Eu segurava a mão do Lucas, meu filho de 6 anos, que estava quieto demais para um menino daquela idade. Ele sempre foi observador, daqueles que preferem assistir ao mundo em silêncio. Mas naquela noite havia algo diferente. O silêncio dele não era calma, era tensão, era peso. Seus dedos estavam gelados mesmo naquele calor típico de Salvador. Eu passei a mão na cabeça dele e perguntei se estava bem. Ele apenas assentiu sem olhar para mim. Henrique ajeitou a mala no ombro e me puxou para um abraço rápido. Não sei porquê, mas o cheiro do perfume dele fez meu estômago embrulhar. Era o mesmo perfume que eu comprei para o aniversário dele meses antes, mas naquela noite parecia estranho, quase enjoativo. Amor, 3 dias no máximo, e eu estou de volta. Você sabe como é essa reunião? Ele disse com aquela voz firme e calculada. Eu forcei um sorriso. Claro. Vai dar tudo certo. Ele então se abaixou para falar com Lucas. E aí, campeão, cuida da mamãe para mim. Lucas demorou alguns segundos para reagir e finalmente levantou o olhar. A forma como ele olhou para o pai naquela hora, eu nunca vou esquecer. Era como se estivesse vendo alguém que ele não reconhecia mais, como se tentasse decifrar um segredo que ninguém lhe contou. Depois disso, Henrique nos deu um beijo rápido e seguiu pelo corredor até o portão de embarque. Eu observei sua figura se afastando até sumir completamente, e naquele instante senti um arrepio percorrer minha coluna. Não era saudade, não era preocupação de esposa, era um tipo de vazio estranho que eu não sabia nomear. Vamos, filho, vamos embora. Eu só queria chegar em casa, tirar meus sapatos, deixar tudo para lá
e tentar esquecer essa sensação esquisita que não me deixava há semanas. Caminhamos pelo corredor enquanto pessoas passavam apressadas com malas, crianças choravam ao fundo e alto-falantes anunciavam voos. Era uma cena comum, mas dentro de mim, nada parecia normal. Lucas não dizia nada, apenas caminhava ao meu lado, firme, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Eu apertei sua mão e falei que logo estaríamos em casa. Ele engoliu seco. Ainda não entendi, como não percebi naquele momento, que havia algo urgente naquele silêncio. À medida que nos aproximávamos da saída, senti a noite quente bater no meu rosto. Era quase 11 da noite, o aeroporto estava mais vazio e eu já imaginava o caminho de volta. Talvez colocar uma música no carro, talvez tentar conversar com Lucas para saber por que ele estava tão estranho. Eu planejava isso mentalmente quando ele simplesmente parou. Parou tão bruscamente que eu quase tropecei. Lucas, o que foi? Perguntei, tentando manter a voz tranquila. Ele levantou o rosto devagar. Havia medo nos olhos dele. Um medo que nenhuma criança daquela idade deveria conhecer. Mãe, precisamos ir embora daqui, mas não podemos voltar para casa. Meu coração deu um salto, mas eu ainda tentei rir nervosa. Como assim, meu amor? Claro que vamos para casa. Você está cansado, ele negou com força. Não podemos voltar hoje. Por favor, acredita em mim. E foi ali, naquela porta de vidro automática, que eu percebi que alguma coisa estava muito errada. Ele estava tremendo. Não de frio, de pavor. Eu me agachei na altura dele, segurei seus bracinhos e pedi que me dissesse o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor como se tivesse medo de alguém estar ouvindo, e então sussurrou. Hoje de manhã eu acordei cedo e ouvi o pai no telefone. Ele falou que hoje à noite ia acontecer algo ruim em casa, que ele precisava estar longe. Que a gente não estaria mais no caminho dele. Essas palavras entraram no meu peito como pedras, pesadas, frias, destruidoras. Minha primeira reação foi negar, dizer que ele tinha entendido errado, que Henrique jamais falaria algo assim. Mas dentro de mim, lá no fundo, algo se quebrou. Lembrei de todas as vezes que Henrique trancou a porta do escritório para atender ligações, de quando ele pediu para colocar a casa e o carro no nome dele, de quando aumentou o seguro de vida, de quando ficou nervoso por eu mencionar voltar a trabalhar. Lembrei de tudo aquilo que eu tinha ignorado por conveniência, medo ou cansaço. Respirei fundo, tentando me manter firme por Lucas. Filho, você tem certeza do que ouviu? Ele assentiu com lágrimas nos olhos. A voz dele saiu quase inaudível. Mãe, por favor, acredita em mim desta vez. Desta vez. Essa frase acabou comigo. Eu percebi que meu filho vinha tentando me avisar fazia tempo, e eu, ocupada demais tentando manter uma família que já estava quebrada, ignorei todos os sinais. Peguei Lucas pela mão e fui em direção ao estacionamento. Não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não podia voltar para casa como se nada estivesse errado. O ar quente batia no meu rosto, mas minhas mãos estavam geladas. Meu peito parecia pequeno demais para o coração que batia rápido, desesperado, como se quisesse me avisar de alguma coisa. Entramos no carro. Eu coloquei o cinto nele, depois coloquei o meu. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar ligar o carro 2 vezes. Quando finalmente o motor ligou, fechei os olhos por um instante e disse a única coisa que consegui. Está bem, filho. Eu acredito em você. A expressão de alívio no rosto dele durou apenas alguns segundos antes de dar lugar ao medo de novo. Para onde vamos então? Eu não tinha ideia. Não podia ir para casa. Não podia ligar para ninguém. Não podia ir à polícia sem provas. Eu não sabia em quem confiar, mas sabia que precisava proteger meu filho. Então decidi dar a volta pela rua paralela ao nosso condomínio. Uma rua mais escura que dava de frente para nossa casa, mas a distância suficiente para não sermos vistos. A cada quilômetro que eu dirigia, meu coração parecia mais apertado. E quando finalmente parei o carro entre 2 árvores grandes, senti que o ar não entrava mais nos meus pulmões. A casa estava lá, silenciosa, escura, igual a sempre. Nada gritava perigo, nada anunciava o que estava por vir.
mas meu corpo inteiro dizia que voltar seria um erro. Senti Lucas se aproximar da janela, tentando enxergar o que não podia ser visto, e pela primeira vez naquela noite, eu tive uma certeza que me assustou mais do que tudo. Aquela sensação que vinha me perseguindo nas últimas semanas não era paranoia, não era desgaste de casamento, era aviso, era um grito silencioso que eu não quis ouvir antes. E agora, ali, escondida dentro do carro com meu filho, olhando para a casa onde eu acreditava estar segura, eu percebi que não fazia a menor ideia do que me esperava dali para frente. Mas eu sabia que a noite estava longe de terminar, e algo me dizia que o que estava prestes a acontecer mudaria nossas vidas para sempre. E foi exatamente naquele momento, com o coração disparado e as mãos frias, que eu vi o primeiro movimento estranho na rua, algo pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para gelar meu sangue e me fazer entender que a verdadeira história estava apenas começando. Ficamos alguns minutos dentro do carro olhando a fachada da nossa casa, como quem observa um lugar conhecido pela última vez. A lua estava alta, iluminando a rua calma do condomínio e criando sombras longas nas paredes brancas. Tudo parecia em paz, mas dentro do meu peito havia uma tempestade crescendo. Lucas respirava rápido, com os olhos arregalados como se esperasse algo acontecer a qualquer momento. Eu tentei manter a calma por ele. Mesmo assim, minhas mãos tremiam no volante. Filho, vamos ficar aqui um pouco, só para ver se está tudo bem. Ele não respondeu. Apenas segurou minha mão e apoiou a cabeça no banco, mas seus olhos não desgrudavam da casa. Cada luz da rua parecia mais forte. Cada movimento do vento nas árvores parecia um aviso. O silêncio dentro do carro se transformou em algo sufocante. Eu ouvia apenas o motor desligado e a minha própria respiração. Aos poucos comecei a perceber que Lucas não estava apenas com medo. Ele estava certo de que algo realmente ruim aconteceria naquela noite. E essa certeza dele começou a se infiltrar em mim, como água fria, invadindo um lugar rachado. De repente ele disse: Mãe, olha. Eu segui o olhar dele pela janela. Era só um farol distante se aproximando, mas meu coração acelerou de um jeito absurdo. O carro veio devagar, sem pressa, como se estivesse procurando um endereço. Não era um carro de morador, não tinha adesivo do condomínio, não tinha logotipo de empresa. Era uma van escura, com os vidros pretos demais para enxergar quem estava dentro. A van reduziu a velocidade quando passou pelo nosso portão. Eu senti Lucas prender a respiração. Eu também prendi a minha. A van então parou. Parou exatamente em frente ao nosso portão. E naquele instante todas as peças que eu tinha ignorado começaram a se encaixar. Henrique aumentando meu seguro de vida. Henrique pedindo para transferir tudo para o nome dele. Henrique trancado no escritório fazendo ligações. Henrique dizendo que precisava estar longe naquela noite. Meu filho murmurou. Eles vieram, mãe. Eu não consegui responder. Só observei. As portas da van se abriram e dois homens desceram. Usavam roupas escuras e bonés. Não pareciam moradores, não pareciam entregadores, não pareciam nada que pudesse estar ali com um motivo honesto. Eles caminharam até o portão. Eu esperava ver um arrombamento. Esperava ver ferramentas, mas o que vi quase me fez perder o ar. Um deles tirou uma chave do bolso. Uma chave. A chave da nossa casa. Ele encaixou no portão e abriu sem esforço algum. Como quem abre a própria casa. Eu senti minhas pernas ficarem geladas, minha garganta ficou seca. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Lucas agarrou meu braço e disse quase sem voz: Mãe, como eles têm a nossa chave. Eu queria responder, explicar, proteger, mas eu não tinha mais respostas. A única pessoa que poderia ter dado aquela chave era Henrique. E essa verdade caiu sobre mim como um golpe, pesado demais, cruel demais. Um pedaço do mundo se quebrou dentro de mim naquela hora. Os homens entraram e foram até a porta da sala. Outro clique, outra chave, outra abertura suave. Eles desapareceram lá dentro. O silêncio voltou, um silêncio estranho, mas dessa vez não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de ameaça, cheio de intenção, como se algo respirasse dentro da escuridão.
Eu senti cheiro de gasolina antes de ver qualquer coisa, um cheiro forte que vinha e ia com o vento. Meu estômago se revirou, minhas mãos suaram. Eu não queria acreditar no que estava prestes a acontecer. Não queria acreditar que o homem com quem eu dormi por 8 anos fosse capaz daquilo. Mas a realidade estava na minha frente, no cheiro. Nos 2 homens que estavam dentro da minha casa, com as chaves que Henrique lhes deu. E naquele momento, entre o medo e o desespero, eu pensei em algo que talvez você também pensasse se estivesse no meu lugar. Se fosse você, se seu filho tivesse te avisado que algo estava errado, você teria acreditado nele. Você teria voltado para casa. Você teria prestado atenção nos sinais. Diz para mim nos comentários, você concorda com a decisão que eu tomei naquele momento? Se concorda, comenta a sua idade ou de onde você está assistindo. Se você acha que eu deveria ter feito diferente, então deixa um like aqui. Eu leio todos e quero entender como cada um de vocês pensa nessas situações difíceis. E se quiser acompanhar mais histórias de família cheias de tensão e reviravoltas, já aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração e também alertam tantas pessoas. Voltei meu olhar para casa no instante em que a primeira fumaça apareceu, fininha, quase invisível, saindo pela janela da sala. Logo depois, outra coluna de fumaça apareceu na cozinha. E então, eu vi o brilho laranja. Primeiro fraco como um fósforo aceso no escuro, depois forte como se o fogo estivesse engolindo tudo de uma vez. Não, mãe. Não vai. Lucas puxou meu braço com força, mas meu instinto de proteger o que era meu tentou me fazer sair do carro. Quase abri a porta, quase corri, quase cometi o erro que teria acabado com a minha vida, mas o medo do meu filho, a forma como ele tremia segurando minha camisa, me fez parar. Se eu corresse para dentro daquela casa, eu nunca mais sairia. As chamas cresceram rápido demais. A cortina pegou fogo, o sofá pegou fogo, o teto começou a ficar iluminado de um jeito sinistro. Estava tudo acontecendo diante dos meus olhos. Todas as memórias, todas as fotos, todas as roupas, todos os desenhos do Lucas, tudo se transformando em cinzas enquanto eu só conseguia assistir. Eu desabei na direção do volante, sentindo minhas pernas pesado demais para se mover. Alguns minutos depois ouvimos sirenes distantes. Alguém devia ter visto a fumaça e chamado ajuda. A van escura arrancou com violência e desapareceu na esquina. E eu entendi naquele instante que Henrique estava longe, porque planejou estar longe, para não ser suspeito, para ter uma desculpa, para ser o marido e pai desesperado chegando depois da tragédia. Meu celular vibrou no bolso. Peguei com a mão trêmula. Era uma mensagem de Henrique. Acabei de pousar. Espero que você e Lucas estejam dormindo bem. Amo vocês. Até logo. Talvez tenha sido esse momento que quebrou algo irrecuperável dentro de mim. A calma da mensagem. Os corações que ele sempre mandava, tudo isso enquanto sabia que sua família estava destinada a morrer queimada naquela casa. Se eu tivesse voltado alguns minutos antes, se eu não tivesse ouvido meu filho, eu e Lucas estaríamos dentro daquela sala agora, dormindo, sem chance de escapar. Eu comecei a tremer. Vomitei na calçada ao lado do carro com a dor de quem percebe que sua vida inteira foi construída em cima de uma mentira. Lucas colocou a mão pequena nas minhas costas. Mãe, eu falei para você. Eu falei. Eu o abracei com força. O único que tentou me avisar. O único que enxergou antes de mim. O único que me salvou. O fogo engoliu o telhado. As chamas subiram até o quarto do Lucas. O quarto que eu arrumei com tanto carinho. O quarto onde ele guardava os dinossauros que amava. Eu chorei. Chorei pelo que perdi. Pelo que quase perdi. Pelo que eu ainda não sabia que viria pela frente. Mas enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio, eu soube de uma coisa: aquela noite não era o fim, era só o começo. Porque se Henrique achava que eu iria morrer calada, ele não fazia ideia da mulher que estava prestes a enfrentar. E foi aí, exatamente quando pensei que nada pior poderia acontecer, que meu celular vibrou de novo, e dessa vez não era Henrique. Era alguém que eu nunca imaginei que estaria prestes a mudar o rumo da nossa história. Era o começo da virada. O início de uma batalha. Mas eu ainda não sabia disso.
Ainda não. O fogo ainda consumia o que restava da minha casa, quando meu celular vibrou de novo. Eu estava com a mão trêmula e a garganta apertada. Ainda não tinha forças para ler nada vindo do Henrique, mas quando olhei a tela percebi que não era ele. O nome que apareceu acendeu uma lembrança que eu não esperava naquela noite. Era de um número que eu não via havia muito tempo. O número que meu pai tinha me entregue antes de morrer. Por alguns segundos fiquei olhando para a tela como quem encara um fantasma. Meu pai, seu Antônio Alves, sempre foi um homem silencioso, mas firme. Quando ele estava no hospital, pouco antes de partir, me chamou para perto da cama e segurou minha mão com uma força que eu não esperava de alguém tão fraco. Ele disse: Maria, se algum dia vós se precisar de ajuda de verdade, procure esta pessoa. E me entregou um cartão amarelado com um nome escrito: Dra Helena Moura. Naquele dia, eu fiquei ofendida. Achei que ele estava exagerando. Como ele podia desconfiar do meu marido? Como ele podia achar que eu estaria em perigo um dia? Eu saí do hospital magoada e deixei aquele cartão dentro da minha carteira, enterrado sob papéis velhos. E agora ele aparecia de novo, como se meu pai soubesse que essa noite iria acontecer. Abri a mensagem com o coração acelerado. Era curta. Maria, recebi um aviso. Se for você, me ligue. Precisamos falar. Meu sangue gelou. Eu olhei para Lucas, que ainda observava os bombeiros trabalhando. A fumaça subia para o céu como um lamento. Eu sabia que não podia continuar parada ali. Não podíamos ficar expostos. A qualquer momento, Henrique descobriria que não estávamos na casa. E quando isso acontecesse, tudo pioraria. Respirei fundo e disquei o número. A voz do outro lado atendeu no terceiro toque. Alô, era uma voz feminina, firme, mas não agressiva. Eu senti um nó na garganta. Sou eu, Maria Alves, a filha de Antônio. Preciso de ajuda. Minha casa acabou de pegar fogo. Acho que tentaram me matar. A frase saiu entrecortada, sem ar. Houve uma breve pausa. Do outro lado, ouvi a respiração dela ficar mais controlada, como se estivesse acessando memórias importantes. Maria, o que aconteceu? Você e seu filho estão seguros? Sim, estamos no carro. Estou com meu filho, mas eu não sei para onde ir. Ela respirou fundo como quem assume responsabilidade por algo grande. Anote este endereço. Venha agora. Não fale com mais ninguém. Eu vou deixar a porta aberta. Peguei o volante com as mãos ainda trêmulas, liguei o carro e dei partida. Enquanto saíamos da rua, vi pela última vez o brilho das chamas refletindo nas janelas dos vizinhos. Aquela era a casa onde eu vivi, onde criei meu filho, onde eu acreditei que tinha uma família. E agora tudo não passava de restos queimados espalhados no chão. A estrada parecia mais longa do que nunca, mas cada quilômetro me afastava um pouco da morte que Henrique tinha planejado. O endereço que Helena me enviou ficava no centro de Salvador, um prédio antigo com fachada simples, quase apagado no meio de tantos prédios reformados. Estacionei na rua silenciosa e carreguei Lucas no colo. Ele já estava com sono, mas se agarrava ao meu pescoço como se tivesse medo de me perder. Subi os degraus até a porta de vidro. Antes que eu tocasse na maçaneta, ela se abriu. Uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque firme estava ali. Olhos atentos, roupa simples, mas parecia alguém que sabia mais do que mostrava. Ela me analisou por um segundo, sem julgamento, apenas entendimento. Maria. Sim. Entre. Venha rápido. Entramos. O escritório tinha cheiro de café forte e livros antigos. Uma pequena pilha de processos estava espalhada sobre uma mesa de madeira escura. Nas paredes havia quadros de documentos e fotos antigas. A cena me trouxe uma sensação estranha de segurança, como se aquele lugar fosse inexpugnável. Coloque o menino no sofá, há uma manta ali. O tom dela era firme, mas gentil. Deixei Lucas deitado e cobri com cuidado. Ele adormeceu quase instantaneamente, exausto. Helena me entregou uma xícara de café e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Me conte tudo. Do começo. E não deixe nada de fora. Comecei a falar, e cada palavra parecia arrancada à força de dentro de mim. Contei sobre a conversa de Lucas com Henrique, sobre a van, sobre os homens entrando na minha casa com a chave, sobre o cheiro de gasolina,
sobre a explosão de fogo, sobre a mensagem do Henrique. Contei tudo, sem respirar direito, como quem finalmente abre um buraco para escapar debaixo da água. Helena ouviu tudo sem me interromper. Apenas movia os dedos sobre a xícara como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que dói, porque você sabe que a pessoa está prestes a dizer a verdade que você sempre temeu. Maria, seu pai desconfiava desse homem havia muito tempo. Eu arregalei os olhos, como assim? Ele nunca me disse nada. Ela abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Seu Antônio me procurou há 3 anos. Pediu que eu verificasse algumas coisas sobre Henrique. Ele estava preocupado com o futuro de vocês. Ele disse que se algo acontecesse com ele, você poderia precisar disso. Ali dentro havia fotos, extratos, registros de dívidas, cópias de e-mails, documentos. Henrique devia dinheiro. Muito dinheiro. Para gente perigosa. Ele apostou o que tinha e o que não tinha, e quando ficou sem opções, viu em você uma saída. Eu levei a mão à boca para tentar conter o tremor. Meu pai sabia. Meu pai viu o que eu nunca quis ver. Henrique só se casou comigo por interesse, e quando o dinheiro acabou, decidiu que era mais vantajoso me tirar do caminho. Helena continuou. Ele aumentou o seguro de vida no seu nome. Ele transferiu bens. Ele preparou uma fuga completa, mas nunca imaginou que seu filho ouviria tudo, e nunca imaginou que você teria coragem de confiar nele. Eu chorei. Não só pelo medo, mas pela dor de lembrar do meu pai tentando me proteger mesmo depois de morto. Ele deixou este mundo preocupado comigo, e eu nunca percebi. Helena tocou minha mão. Agora, precisamos pensar no próximo passo. Você não pode voltar para casa. Você não pode ir à polícia ainda. Ele pode manipular tudo. Ele tem contatos. E vai tentar te encontrar. Você tem documentos, cartões, dinheiro. Neguei com a cabeça. Tudo queimou, tudo estava em casa. Ela respirou fundo. Então você fica aqui esta noite. Amanhã nós decidimos o que fazer. Mas você não está sozinha, Maria. Não mais. Eu olhei para Lucas dormindo. Ele parecia tão pequeno naquele sofá, tão frágil. E ainda assim foi ele quem nos salvou. Eu senti uma onda de culpa por não ter ouvido meu próprio filho antes, por ter confiado tanto em alguém que nunca mereceu. Helena levantou-se. Há um quartinho nos fundos. Não é grande, mas tem cama. Vocês podem descansar. Eu fui até o quarto e deitei Lucas com cuidado. Sentei na beira da cama e fiquei observando o rosto dele. O fogo ainda dançava na minha mente. O cheiro de fumaça ainda grudava no meu cabelo. Eu tremia. Tudo em mim parecia quebrado, mas estar ali, naquele quarto simples, segura ao lado do meu filho, era mais do que eu tinha algumas horas atrás. Antes de fechar a porta, ouvi Helena arrumando papéis, caminhando pelo escritório, murmurando sozinha como quem traça estratégias. Eu nunca pensei que confiaria cegamente em alguém tão rápido, mas meu pai havia confiado nela, e naquela noite isso bastava. Apaguei a luz. E quando finalmente meus olhos começaram a pesar, meu celular vibrou de novo. Pensei que fosse Henrique. Meu coração quase parou, mas quando olhei a tela, vi um nome que eu não esperava. Era o nome do investigador que meu pai contratou. Alguém que eu nunca conheci. E a mensagem dizia apenas: acho que sei quem colocou fogo na sua casa. Precisamos conversar. E naquela hora percebi que a verdade era muito maior do que eu imaginava, e que o pior ainda estava por vir. Aquela mensagem do investigador ficou martelando na minha cabeça durante toda a madrugada. Eu tentei dormir, mas sempre que fechava os olhos via a imagem da minha casa pegando fogo, via as chamas subindo pelas paredes, via o quarto do Lucas sendo consumido como se fosse feito de papel. E junto com essas imagens vinha outra pergunta que eu não conseguia afastar. Como o homem que eu amei por tantos anos foi capaz de planejar algo tão monstruoso? Quando o sol começou a nascer, uma luz fraca entrou pela janela do pequeno quarto onde eu e Lucas estávamos deitados. Ele dormia profundamente, exausto. Eu me levantei devagar, tentando não acordá-lo, e fui até o escritório onde Helena já estava sentada,
com uma xícara de café e vários papéis espalhados na mesa. Parecia que ela não tinha dormido nada. Bom dia, Maria. Sente-se. Precisamos conversar. Eu me sentei sentindo o coração acelerar de novo. Ela colocou 2 pastas diante de mim. Uma delas eu reconheci como sendo a pasta que ela tinha mostrado na noite anterior. A outra era nova. O investigador respondeu sua mensagem. Ele não mandou detalhes, mas disse que tem algo importante, e pelo tom dele parece ser algo grande. Ela fez uma pausa. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero que você entenda até onde Henrique foi capaz de ir. Helena abriu a pasta nova. Vários documentos estavam organizados em ordem, com marcadores coloridos. Havia extratos bancários, registros telefônicos, fotos tiradas à distância e até cópias impressas de conversas que Henrique teve com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. O peso daquelas folhas fez meu estômago embrulhar. Maria, seu pai descobriu muito mais do que você imagina. Ele suspeitou de Henrique desde o início, mas só conseguiu confirmar depois que seu marido começou a se envolver em jogos e empréstimos ilegais. Ela virou uma página com cuidado. Henrique devia dinheiro a pessoas perigosas, pessoas que não esperam, pessoas que resolvem tudo com ameaças e violência. Eu engoli seco. Nunca imaginei algo assim. Henrique sempre manteve uma postura elegante, sempre foi educado com todos. Ninguém imaginaria que ele tinha esse lado obscuro. Helena continuou. O que seu pai não conseguiu descobrir foi o plano completo para tirar você do caminho. Mas parece que nos últimos meses Henrique acelerou tudo. Ele criou contas paralelas, transferiu valores sem que você percebesse, aumentou o seguro de vida e finalmente contratou pessoas para dar sumiço em você e no Lucas. Eu fechei os olhos com força. Era difícil demais aceitar que o homem com quem dividi 8 anos de vida estava tão destruído por dentro. Quando abri os olhos, Helena estava me observando com um olhar misto de compaixão e determinação. Há mais uma coisa, algo que talvez ninguém tivesse percebido se não fosse pelo investigador. Henrique não estava apenas tentando fugir de dívidas. Ele queria se livrar de tudo que o ligava ao passado. Ele queria começar uma vida nova, sozinho, livre. Lembrei imediatamente da frase que eu ouvi por acaso dias atrás. Quando tudo acabar, eu finalmente vou ser livre. Na hora pensei que ele estava falando de trabalho. Agora, eu via o significado verdadeiro. Eu senti minha garganta fechar. Como pude viver tanto tempo ao lado de alguém que escondia um abismo dentro de si? Helena colocou uma mão sobre a minha. Maria, seu pai tentou te proteger, e agora eu vou fazer o mesmo. Mas preciso que você tenha força. Os próximos passos não vão ser fáceis. Eu respirei fundo. Não sei se era força ou desespero. Mas alguma coisa dentro de mim respondeu que eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Helena levantou-se e pegou outro documento. Este aqui é o relatório final do investigador, a última coisa que ele conseguiu antes de seu pai falecer. O relatório indica que Henrique estava encontrando 2 homens regularmente. O nome de um deles é conhecido pela polícia. Um incendiário que já participou de outras ações criminosas. Meu coração gelou. Era ele, o homem da van. O homem que entrou na minha casa. O homem que colocou fogo nas minhas memórias. Mas Helena não tinha terminado. Há registros de ligações entre eles. Aqui. Ela empurrou uma folha para mim. Nela havia datas e horários listados. Henrique e o tal Marcos, falando quase todos os dias por semanas. Não havia mensagens de texto, não havia nada por escrito, mas as ligações diziam tudo. O incêndio não foi um acidente. Foi um serviço contratado. Eu senti uma onda de raiva subir dentro de mim. Não era só medo agora. Era algo mais forte, mais profundo, uma mistura de indignação e dor. Meu filho poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido. E Henrique achou que nunca iríamos descobrir. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Lucas tinha acordado. Mãe, ele esfregava os olhos, com a voz fraca. Que lugar é esse? Eu me virei, fui até ele e o abracei. Estamos seguros, filho. É só isso que importa agora. Helena se aproximou do Lucas e sorriu. Bom dia, campeão.
Você é muito corajoso, sabia? Lucas ficou tímido, escondendo o rosto no meu pescoço. Eu senti o corpo pequeno dele tremer um pouco. Ele ainda tinha medo. Medo do que viu. Medo do que ouviu. E medo do que poderia acontecer. Depois que Lucas tomou água e comeu algo, eu o levei para o sofá com alguns lápis que Helena tinha numa gaveta. Ele começou a desenhar em silêncio. Era o jeito dele de processar as coisas. Helena me chamou novamente para a mesa. Maria, precisamos falar sobre o que vem agora. Não podemos agir sem estratégia. E para isso, preciso te perguntar uma coisa. Você lembra se Henrique guardava documentos importantes em algum lugar específico? Alguma caixa? Algum cômodo da casa? Eu pensei por alguns instantes. O escritório. No segundo andar. Ele sempre trancava a porta quando fazia chamadas, e tinha um cofre atrás do quadro. Eu nunca me importei com aquilo. Achava que ele guardava papéis de trabalho. Helena arqueou as sobrancelhas. Esse cofre pode ser crucial. Talvez ele tenha deixado algo lá dentro. Alguma prova. Algum documento que nos ajude. Mas para saber isso precisaríamos voltar à casa. Eu estremeci. A imagem das chamas voltou imediatamente à minha mente. Helena percebeu meu medo. Não vamos fazer isso agora. Nem sozinhas. Só estou te dizendo que pode ser necessário. Eu concordei com um movimento leve de cabeça. Ainda não estava pronta para encarar o que restou da minha casa, mas sabia que teria que fazê-lo em algum momento. Antes que eu pudesse dizer algo, meu celular vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem de voz, do investigador. Olhei para Helena, que fez um gesto para eu colocar no viva-voz. A mensagem começou com ruído, como se ele estivesse num lugar aberto. Maria, eu descobri uma coisa. Uma coisa que seu pai não teve tempo de confirmar. Eu sei quem colocou fogo na sua casa, e sei quem pagou por isso. Mas tem mais. Henrique não está trabalhando sozinho. Ele tem alguém protegendo os passos dele. Alguém influente. Alguém perigoso. Eu não posso falar muito agora. Me encontre hoje à noite, no mesmo lugar onde seu pai costumava me encontrar, e venha sozinha. A voz dele tremeu no final. Depois o áudio terminou abruptamente. Um silêncio profundo tomou o escritório. Helena olhou para mim com uma expressão que misturava alerta e preocupação. Maria, isso muda tudo. Se Henrique tem alguém por trás dele, alguém com poder, então este caso é mais grave do que imaginávamos. Meu coração bateu forte. Mais forte do que antes. Mais forte do que naquela noite no carro, porque agora havia algo ainda maior escondido na escuridão. E eu percebi que, apesar de tudo o que já tinha acontecido, essa história estava longe de chegar ao fim, e o que eu descobriria naquela noite poderia mudar o rumo de tudo. A mensagem do investigador ficou ecoando dentro de mim o dia inteiro. Cada palavra soava como um alerta, como se alguém estivesse batendo na porta do meu peito, dizendo que havia muito mais por trás daquela tragédia. Mas enquanto esperávamos até anoitecer, Helena me chamou para uma conversa séria. Ela se sentou diante de mim, cruzou as mãos e falou com uma calma que não correspondia ao peso da situação. Maria, antes de qualquer encontro com o investigador, precisamos ver o que restou da sua casa. Se o cofre ainda estiver lá, ele pode ter deixado provas importantes, talvez documentos que Henrique não teve tempo de destruir. Meu corpo inteiro se arrepiou. Voltar para aquela casa parecia uma tortura impossível. As imagens das chamas, dos gritos das sirenes, do cheiro de fumaça ainda grudavam na minha pele. Eu respirei fundo e concordei com um aceno lento, sentindo o coração bater como se quisesse sair do peito. O sol começou a se pôr e o céu ganhou um tom alaranjado que me fez lembrar do fogo da noite anterior. Cada passo que eu dava em direção ao carro parecia mais pesado do que o anterior. Helena dirigia. Lucas ficou no escritório, sob a proteção de uma assistente de confiança, depois de muito insistir que eu voltaria para pegá-lo logo. Ele não queria me deixar ir. Seus olhos grandes pareciam implorar para que eu ficasse. Mas eu precisava fazer isso. Por ele. Por nós dois. Quando chegamos ao condomínio, tudo parecia diferente. As pessoas andavam devagar pelas calçadas, cochichando entre si.
Alguns olhavam com pena, outros com medo. A notícia do incêndio já tinha se espalhado, e todos sabiam que eu morava ali. Senti a garganta apertar quando vi minha casa, ou o que restou dela. As paredes estavam pretas, estouradas pelo calor. As janelas tinham derretido, o telhado tinha caído em parte. A fachada, antes tão familiar, agora parecia um corpo ferido. O cheiro de queimado era tão forte que fez meus olhos lacrimejarem. Só não sabia se era por causa da fumaça ou da dor. Helena colocou uma mão firme no meu ombro. Eu estou com você. Vamos devagar. Entramos pela porta dos fundos, que já estava parcialmente caída. Cada passo que eu dava sobre os escombros produzia um barulho seco, como se estivesse pisando sobre ossos de um animal antigo. A cozinha estava irreconhecível. A sala, onde Lucas brincava, era apenas um espaço vazio cheio de carvão e memórias destruídas. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Respire, Maria. Não é mais sua casa. É apenas o lugar onde a verdade ficou escondida. Subimos a escada, que apesar de estar chamuscada, ainda parecia segura. Meu coração quase parou quando vi a porta do escritório. Era o único cômodo que não havia sido completamente destruído. As paredes estavam escuras, mas a estrutura estava intacta. Henrique apertou para que esse cômodo sobrevivesse ao fogo. Por quê? Helena empurrou a porta. O ar dentro do escritório parecia mais frio, como se o ambiente tivesse capturado toda a maldade de Henrique e mantido congelada ali. O quadro ainda estava pendurado na parede, o cofre, exatamente onde eu lembrava. Você se lembra da senha? Helena perguntou. Lembro sim. A data de nascimento do próprio Henrique. Ele sempre achou que ninguém desconfiaria de algo tão óbvio. Girei o botão com mãos trêmulas. Quando ouvi o clique, meu estômago se revirou. O cofre se abriu com facilidade, revelando seu conteúdo. Havia dinheiro, muito dinheiro. Notas organizadas, presas com elásticos. Uma pasta com contratos e recibos. Um celular antigo, que parecia esquecido. E um envelope pardo fechado com fita. Helena pegou tudo com luvas, colocando cada item dentro de uma bolsa própria. Eu fiquei olhando para o cofre aberto, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O que mais ele estava escondendo? Maria, vem aqui um instante. A voz de Helena pareceu mais séria do que antes. Fui até ela e vi que ela segurava o envelope pardo nas mãos. Abrimos juntas. Dentro havia algo que eu não esperava. Um caderno pequeno, de capa preta, e nele, letras escritas à mão. Reconheci a letra imediatamente. Era de Henrique. Helena abriu na primeira página. Havia datas, valores e anotações detalhadas sobre dívidas, encontros, pagamentos, uma confissão completa. Ele tinha anotado tudo. Cada acordo com criminosos, cada conversa com o incendiário, cada mudança no plano, até mesmo as viagens que fazia para criar álibis. Era como se aquele caderno fosse o mapa da destruição dele. E o pior estava no final. Uma frase curta, fria, sem sentimento algum. Seguro de vida Maria 2 milhões. Solucal definitiva. Precisa parecer acidente. Minhas pernas falharam. Me apoiei na borda da mesa para não cair. Era real. Tudo. Henrique realmente quis nos matar. Não havia mais espaço para dúvidas. Não havia mais desculpas. O homem que eu amava planejou nossa morte como se fosse apenas mais uma tarefa da agenda. Helena respirou fundo. Maria, isso é mais do que prova. Isso acaba com qualquer defesa que ele tente fazer. Mas precisamos agir rápido. Se Henrique descobrir que você está viva e que encontrou isso, ele não vai esperar. Ele vai tentar terminar o que começou. Meu corpo estremeceu com essas palavras. Eu olhei para o caderno mais uma vez. Era estranho. Saber a verdade doía. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma força que não sabia que tinha. Uma força que vinha do medo de perder meu filho, do luto pelas minhas lembranças queimadas e do desejo profundo de nunca mais deixar ninguém me colocar em perigo. Antes que pudéssemos sair do escritório, ouvimos um barulho vindo da parte de baixo da casa, algo como passos quebrando cacos de vidro. Helena fez sinal para que eu ficasse quieta. Meu coração quase saiu pela boca. Alguém estava ali, na casa queimada, onde ninguém deveria estar.
Ficamos em silêncio absoluto. Helena se movimentou com cuidado e olhou pela fresta da porta. Quando ela voltou, seus olhos estavam mais tensos. Maria. Alguém entrou. E não é policial. Meu corpo congelou. Alguém estava nos seguindo. Ou talvez tivesse vindo terminar o serviço. Quem quer que fosse, sabia que não estávamos mortos. E isso significava que a noite estava prestes a se tornar mais perigosa do que eu poderia imaginar. Helena tocou meu braço e falou baixinho. Vamos ter que sair daqui, mas sair sem serem vistos. E naquele instante, enquanto o som dos passos se aproximava, percebi que estávamos prestes a entrar na parte mais arriscada da nossa luta pela verdade. E o que aconteceu naquela saída, no meio das sombras da casa destruída, mudou completamente os próximos passos da nossa história. O resto daquela noite pareceu um borrão. Depois que saímos da casa destruída com o caderno preto e os documentos escondidos no cofre, Helena dirigiu em silêncio. Eu sentia meu coracal pulsar como se quisesse furar meu peito. O medo ainda estava ali, agarrado à minha pele. Mas algo novo também começava a crescer dentro de mim. Uma sensacal estranha. Uma espécie de forca que eu nunca tinha sentido antes. Talvez fosse raiva, talvez fosse coragem, ou talvez fosse as duas coisas juntas. Quando chegamos ao escritório, Lucas correu para me abraçar. Ele tremia, mesmo sem saber exatamente o que eu tinha enfrentado. Ele apenas sentia, e a sensibilidade dele sempre foi uma das coisas que mais me tocou. Apertei ele nos braços como se quisesse proteger o mundo inteiro ali dentro. Helena se aproximou calmamente. Maria, o próximo passo e o mais delicado. Precisamos usar Henrique contra ele mesmo. E isso só pode acontecer se ele achar que ainda está no controle. Eu me afastei um pouco do Lucas, ainda segurando a mão dele. Como assim? O que você quer dizer com isso? Helena sentou e abriu o caderno preto mais uma vez. Aqui temos todas as provas, mas para a polícia agir com firmeza, precisamos de um flagrante, uma confirmação direta, algo que ele diga ou faça que o conecte totalmente ao plano. E o delegado que eu conheço disse que pode ajudar. Mas só se você topar se encontrar com Henrique. Meu sangue gelou. Me encontrar com ele. O homem que tentou me matar. O homem que contratou pessoas para incendiar minha casa com meu filho dentro. Parecia algo impossível. Meu corpo inteiro dizia que não, que eu precisava fugir o mais longe possível, que nunca mais queria olhar nos olhos dele. Mas então Helena continuou. Ele já ligou várias vezes. Já mandou mensagens, ele sabe que você está viva, e quando você não responde, ele se desespera. Ele precisa acreditar que pode te convencer, que ainda tem uma chance, e é exatamente isso que vamos usar. Eu respirei fundo, sentindo o medo subir pela garganta. E, seguro, Helena pegou meu pulso com firmeza. Nada será feito sem protecal. O delegado Renato colocara policiais disfarçados por toda a praça, microfones, câmaras, tudo. Você não vai estar sozinha, Maria, mas precisa ser você. Henrique só mostra o verdadeiro rosto quando está com você. Meu coração apertou. Eu sabia que ela tinha razão. Henrique sempre foi hábil em manipular as aparências. Em público era o marido perfeito. Comigo, quando queria algo, deixava escapar um lado muito mais frio. E agora, seria a chance de revelar esse lado para todos. Passei a noite em claro. Lucas dormia do meu lado, respirando baixinho, mas minha mente não desligava. Revivi cada detalhe da noite anterior. Cada pedaço da minha casa queimando, cada lembrança virando cinzas, e junto com tudo isso, a imagem de Henrique sorrindo falsamente no aeroporto, aquele sorriso que agora eu sabia que era uma máscara, e eu não sabia dizer se queria enfrentá-lo ou se queria desaparecer para sempre. Quando o dia amanheceu, Helena trouxe um casaco leve e colocou sobre a cadeira. O delegado pediu para você usar isto. Tem um microfone embutido. Você só precisa falar normalmente. Ele capta tudo. Lucas acordou com meus movimentos e me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de preocupação. Mae, onde você vai? Eu sentei ao lado dele e acariciei seu rosto. Você vai ficar aqui com a Helena. Mamãe precisa resolver uma coisa. Mas eu volto. Eu prometo. Ele mordeu o lábio inferior.
Nau vai falar com o papai, vai. A voz dele saiu tremida, quase um sussurro. Meu peito doeu, mas eu não podia mentir. Vou, mas não vou sozinha. Estou protegida, e tudo isso e para proteger você também. Ele me abraçou como se estivesse tentando me impedir de ir, e por alguns segundos eu pensei em desistir, em ficar ali com ele, em ignorar tudo e simplesmente fugir. Mas então lembrei do fogo, da chave na mão dos homens, da frase no caderno preto, e a decisão se firmou dentro de mim. Pouco antes das 10 da manhã, eu e Helena paramos o carro a alguns metros da Praça da Sé. O sol brilhava forte, mas eu tremia como se estivesse no meio de uma tempestade. O lugar estava cheio de gente, turistas tirando fotos, senhores vendendo água de coco, pessoas sentadas nos bancos, mas entre elas havia policiais disfarçados, posicionados de forma estratégica. Helena apontou discretamente. Ali, ali, ali também. Eles estão todos nos vendo. Eu ajustei o casaco e caminhei até o banco indicado pelo delegado. Sentei. As mãos suavam. Meu coração batia tal rápido que parecia ecoar pela praça inteira. Eu respirava fundo repetidas vezes, tentando manter algum tipo de controle. Foi aí que vi Henrique chegando. Ele parecia diferente. Olheiras profundas, camisa amarrotada, como se não tivesse dormido. Mas ainda assim, havia algo falso no jeito que ele acelerou os passos ao me ver. Como se estivesse atuando, como sempre fez. Maria, graças a Deus você está bem. Ele tentou me abraçar. Eu dei um passo atrás. Não se aproxime. Henrique arregalou os olhos, fingindo ofensa. Eu sei que você está assustada, mas precisamos conversar. Você desapareceu. Eu pensei que tivesse acontecido algo pior. Eu respirei fundo. Você sabe exatamente o que aconteceu. Ele desviou o olhar, como se estivesse pensando no que dizer. Como assim? O que você quer insinuar? Eu mantive a voz firme, embora minhas pernas estivessem tremendo. Para de fingir. Eu vi. Eu estava lá. Eu vi os homens entrarem na nossa casa com as nossas chaves. Eu senti cheiro de gasolina. Eu vi o fogo. Henrique empalideceu. A máscara escorregou um pouco. Maria, você não entende. Não era para ser assim. Era para ser rápido. Para você não sofrer. Foi a primeira vez que ele deixou escapar a verdade, sem perceber. Eu senti uma onda de náusea, mas também senti algo mais. Determinação. Por que você fez isso? Por que nos matar? Por dinheiro? Por dívidas? Por quem você se tornou? Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu estava com problemas, com pessoas que não esperam. Eles ameaçaram você, ameaçaram o Lucas. Eu fiz o que tive que fazer. Era a única saída, a única forma de proteger você. Eu ri, um riso amargo que nem parecia meu. Proteger, foi isso que você fez. Ele fechou a cara. Não distorça minhas palavras. Você nunca entendeu a pressão que eu sofria. Nunca entendeu o peso que era carregar essa família sozinho. Eu sentia a raiva subir, carregar sozinho. Você gastou todo o dinheiro que minha mãe deixou. Você aumentou meu seguro de vida. Você planejou me matar e ainda quer posar de vítima. Ele respirou fundo, como quem perde a paciência. Maria, pare com isso. Me devolva o que você levou do cofre, os documentos, o celular, o caderno. Não sabe com quem está mexendo. Não sabe o risco que corre mantendo isso com você. Foi nesse instante que vi. Vi o olhar frio, vazio, o olhar do homem que não tinha mais máscara, o olhar de quem só enxerga obstáculos no caminho. E era isso que eu era para ele. Um obstáculo. Eu disse calmamente. Eu sei exatamente quem você. E agora, todo mundo vai saber também. Nesse momento Henrique entendeu. Entendeu que tinha falado demais, que estava cercado. Ele olhou ao redor, viu os policiais se aproximando, viu o delegado Renato caminhando em nossa direção, e seu rosto se transformou. Não em medo, mas em fúria. Vós sempre foi um problema. Vós e o Lucas. Vocês estragaram tudo. Eu deveria ter resolvido isso antes. Quando ele deu um passo em minha direção, eu recuei.
Os policiais já erguiam os brasóis. O delegado estava a poucos metros. Mas Henrique ainda tentou. Ainda correu em minha direção com o olhar de quem não tinha mais nada a perder. E exatamente naquele segundo, um grito ecoou na praça. Um movimento rápido aconteceu atrás dele, e um brilho de metal apareceu na maldicitadeira. Henrique. Reagir. Alguém agarrou Henrique por trás, e tudo virou caos. O que aconteceu nos segundos seguintes pareceu um sonho distorcido. Um daqueles sonhos que nos acorda com o coração acelerado e as mãos tremendo. Quando Henrique avancou em minha direção com o brilho metálico na mão, eu senti o mundo se estreitar ao meu redor. Mas antes que ele me alcançasse, um homem surgiu por trás e o segurou pelos ombros com uma forca que eu nunca imaginaria ver naquela praça. Foi tudo rápido. 2 policiais disfarçados vieram logo em seguida, imobilizando Henrique no chão. O objeto metálico caiu e deslizou a parar perto dos meus pés. Era uma faca, pequena, mas afiada. O tipo de arma que teria acabado com minha vida em segundos. Eu recuei instintivamente, sentindo meu corpo inteiro tremer. O delegado Renato se aproximou imediatamente. Maria, está tudo bem. Você está segura agora. Ele falava com calma, mas seus olhos denunciavam a gravidade da situação. Henrique, algemado no chão, gritava desesperado. Isto e uma armadilha. Eu fui enganado. Esta mulher está destruindo minha vida. Ele se debatia como um animal preso, sem perceber que sua vida já tinha desmoronado muito antes disso. Os policiais o levantaram e o arrastaram para a viatura. Antes de entrar, Henrique virou o rosto na minha direção. Não havia mais máscara, não havia mais charme, havia apenas ódio. Eu vou sair dessa, Maria, e quando eu sair você vai se arrepender. A voz dele era um sussurro rouco, mas carregado de veneno. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Helena apareceu ao meu lado e segurou meu braço. Ignora. Ele não tem mais poder sobre você. Não agora. Não depois de tudo que conseguimos. Eu deixei escapar um suspiro longo, quase um desabamento. A adrenalina começava a sair do meu corpo, deixando um cansaço profundo no lugar. Voltamos para o carro em silêncio. Eu não conseguia parar de pensar no risco que corremos. Por um fio, minha vida poderia ter terminado ali, naquela praça. Quando coloquei a mão sobre o peito, senti o microfone ainda preso ao casaco. Ele tinha gravado tudo. Cada palavra, cada ameaça, cada admissão involuntária. Era isso que Helena queria, a prova final. Quando chegamos ao escritório, Lucas correu na minha direção. Os olhos dele estavam arregalados. Ele tinha visto a cena pela transmissão do delegado. Mae, você está bem. Ele me abraçou com tanta força que parecia querer me juntar de volta, parte por parte. Eu o segurei firme. Estou bem, meu amor. Acabou. Pelo menos o pior acabou. Os dias seguintes foram uma mistura de cansaço, medo e burocracia. Meu depoimento foi colhido, o caderno preto foi entregue oficialmente, o celular antigo foi desbloqueado por peritos, e as conversas entre Henrique e os homens que incendiaram minha casa ficaram escancaradas. A polícia também conseguiu encontrar o Marcos, o incendiário. Ele, pressionado pelas provas e com medo de assumir tudo sozinho, acabou confessando que Henrique o contratou. Helena acompanhou cada etapa do processo. Ela era firme, incisiva, e tinha uma clareza que eu nunca teria sozinha. As provas foram reunidas de forma impecável. O promotor olhou para Helena e disse: "Você nos trouxe um caso irrefutável." O julgamento de Henrique aconteceu alguns meses depois. Eu não quis estar lá. Helena me aconselhou a não ir. Não porque eu estivesse em perigo, mas porque seria emocionalmente destruidor. Eu tinha passado tempo demais vivendo em funcal do que ele fez comigo. E esse era o momento de me libertar. Mesmo assim, quando o telefone tocou e vi o nome de Helena, senti o coração acelerar. Maria. A voz dela tinha aquele tom neutro que ela só usava em momentos muito sérios. A sentença saiu. Respirei fundo antes de perguntar e... 25 anos. Sem possibilidade de reducal. Sem acordos. Sem brecha. Ele foi condenado por tentativa de homicídio duplo, incêndio criminoso e fraude. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma onda.
Eu não senti alegria. Não senti vitória. O que senti foi algo estranho. Uma espécie de alívio silencioso. Uma confirmação de que tudo aquilo realmente tinha acontecido e que agora estava registrado para sempre. Henrique não poderia mais negar, não poderia mais mentir. E, acima de tudo, não poderia mais me machucar. Quando desliguei o telefone, fiquei parada olhando pela janela. Era fim de tarde. O céu estava num tom alaranjado, que me lembrou da noite do incêndio, mas dessa vez não me fez tremer. Apenas me fez respirar fundo. Uma vida terminava ali, outra precisava começar, e foi exatamente isso que fiz. Com a ajuda incansável de Helena, consegui reconstruir documentos, reabrir uma conta bancária, alugar um pequeno apartamento num bairro tranquilo. Nada luxuoso, nada grande, mas seguro. Seguro era tudo o que eu precisava. Lucas passou a frequentar terapia. No início ele recusava, ficava calado, retraído, mas aos poucos foi se abrindo. Ele falava sobre o medo de perder a Mai, sobre as vezes que sonhava com fogo, sobre a raiva que sentia do pai e ao mesmo tempo a confusão por ainda amar a lembrança boa que tinha dele. A terapeuta sempre dizia que crianças são resilientes. Eu via isso todos os dias. Lucas florescia aos poucos, devagar. No tempo dele. Quanto a mim, eu também tentei me reconstruir. Procurei trabalho. Comecei ajudando em uma ONG que atuava com mulheres vítimas de violência doméstica. No primeiro dia que entrei na sala de atendimento, percebi que o ar era pesado. Cada mulher ali carregava um mundo destruído nos ombros. E eu entendia. Eu entendia cada silêncio, cada lágrima, cada ferida invisível. Eu mesma já tinha sido uma delas. Helena me viu crescer nesse processo, me viu encontrar minha voz, me viu decidir que queria mais. Um dia ela me chamou na sala dela. Maria, já pensou em estudar direito? Eu dei uma risada nervosa. Estudar direito? Não sou boa com essas coisas. Ela cruzou os braços. Você e melhor do que pensa. E tem algo que ninguém pode ensinar. A capacidade de entender a dor do outro. Isso nenhuma faculdade oferece. As palavras dela ficaram na minha mente por semanas. Eu pensava nisso enquanto preparava o jantar, enquanto acompanhava Lucas na escola, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, e um dia, sem avisar ninguém, entrei numa papelaria, comprei um caderno novo e decidi tentar. Passei meses estudando, noites em claro, medo de falhar, medo de não ser capaz. Mas cada vez que eu pensava em desistir, lembrava de Henrique, lembrava do fogo, lembrava do que sobrevivi, e me dizia: se eu sobrevivi àquilo, posso sobreviver a qualquer prova escrita. Passei no exame da ordem em minha primeira tentativa. Quando recebi a notícia, meu corpo inteiro ficou leve. Era como se uma nova porta tivesse sido aberta, e Helena, com aquele sorriso orgulhoso, me ofereceu algo que eu nunca imaginei. Trabalhe comigo. Seja minha parceira. Você tem tudo o que precisa. Eu aceitei. Nos anos seguintes eu atendi dezenas de mulheres, algumas com historias muito piores que a minha, outras com medos parecidos, e eu as ouvia com atenção. Eu sabia onde colocar a mão, onde colocar a palavra certa, onde respirar junto, porque eu já tinha estado ali, no fundo do buraco, no escuro, e sabia que sair era possível. Mas mesmo com toda essa reconstrução, havia algo que eu não tinha encarado completamente. Algo que eu sabia que um dia viria. Lucas. Uma noite, quando ele tinha por volta de 11 anos, eu o encontrei sentado no sofá, olhando para o vazio. Ele parecia distante. Fui até ele e sentei ao seu lado. Tudo bem, filho. Ele demorou um pouco para responder. Mãe, você ainda pensa no meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Ele continuou antes que eu pudesse responder. Porque às vezes eu penso nele, e sinto saudade, mas também fico com raiva, e não sei se isso é errado. Eu segurei a mão dele. Não, e errado. Você pode sentir tudo isso ao mesmo tempo. Pode amar o pai que você achou que tinha, e pode ter raiva do homem que ele realmente era. Nada disso te faz menos filho. Nada disso te faz menos humano. Ele encostou a cabeça no meu ombro e ficamos em silêncio por alguns minutos. Quando ele levantou o rosto, havia algo diferente em seus olhos. Mai,
Voce e feliz. Essa pergunta ecoou dentro de mim como uma campainha que eu não sabia que precisava ouvir. Eu respirei fundo. Sou. Sou feliz porque te tenho. Porque vejo Voce crescer em paz. Porque encontrei um propósito. Porque sobrevivi. Lucas sorriu. Um sorriso sincero. Um sorriso que iluminou a sala inteira. E naquele momento eu soube que ele estava se curando. E que eu também estava. Mas ainda faltava uma última parte da nossa história. Um capítulo que eu não podia evitar. O dia em que Henrique pediu para me ver na prisão. E esse encontro mudou mais do que eu imaginava. Eu sempre imaginei que o último capítulo dessa história seria silencioso, como um livro que se fecha devagar. Mas a vida não avisa quando vai exigir coragem pela última vez. A carta chegou numa manhã comum, um envelope simples, entregue por um mensageiro do presídio. Dentro havia apenas uma frase escrita pela assistente do diretor. Henrique Duarte solicitou uma conversa com você. Meu coração parou por um instante. Eu já tinha reencontrado minhas raízes, reconstruído meu caminho, criado uma nova vida com Lucas, virado advogada, ajudado dezenas de mulheres, mas havia algo dentro de mim, um pequeno tremor, que dizia que aquele ciclo ainda não estava completamente fechado, e talvez eu precisasse encarar aquele último olhar para seguir em frente sem peso. Helena entendeu isso antes mesmo que eu respondesse. Se você quiser ir, eu vou com você. Mas se você preferir não ver, também está tudo bem. Pensei durante dias. Fiquei em silêncio em várias noites, observando Lucas fazer a tarefa, crescer, sorrir, viver sem medo. E percebi que eu não estava indo por Henrique, eu iria por mim, e pelo meu filho, porque eu precisava ter certeza de que aquele homem nunca mais teria qualquer tipo de poder sobre nossas vidas. Marquei o encontro. No dia da visita, atravessei o estacionamento do presídio com um frio na barriga, que não sentia havia muito tempo. O prédio era cinza, pesado, com janelas pequenas. Nada ali parecia acolhedor. A recepcionista pediu meu documento e me conduziu por 2 portões de ferro que se abriram com ruídos secos. O eco dos meus passos parecia maior do que eu. Quando a porta final se abriu, vi Henrique sentado atrás de uma mesa metálica. Ele estava mais magro, mais abatido, com o rosto envelhecido alguns anos em poucos meses. O uniforme bege deixava ele menor, sem pose, sem elegância. Pela primeira vez, eu não vi o homem que eu amei. Vi apenas os restos do homem que ele escolheu ser. Maria. Ele disse meu nome como se ainda tivesse direito a isso. Eu sentei devagar, mantendo as mãos sobre o colo. O silêncio entre nós dois durou longos segundos. Henrique desviou o olhar antes de continuar. Eu precisava te ver. Precisava te explicar. Eu inspirei fundo e respondi com calma. Explique. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Maria, eu não queria que tivesse sido assim. Eu estava desesperado, pressionado. Eu fiz escolhas erradas, muitas, e me perdi. As coisas fugiram do controle. Por um momento eu o observei. Ele falava como se fosse vítima das próprias escolhas, como se tivesse sido empurrado pelo destino, não por suas ações frias e calculadas. Eu levei um tempo para encontrar as palavras. Henrique. Você contratou homens para colocar fogo na casa onde o seu filho dormia. Não foi desespero. Foi decisão. Ele engoliu seco. Eu só queria sair daquilo. Não tinha mais saída. Eles iam me matar. Eu fiz o que achei que seria rápido. Você não ia sofrer. Essas últimas palavras fizeram meu estômago virar. Rápido. Sem sofrer. Como se falar da nossa morte fosse algo simples. Henrique tentou continuar. Eu sei que errei. Eu sei que não tem como consertar. Mas eu precisava que você soubesse que eu te amei. Que tudo começou por amor. Eu não aguentei. Um riso curto e amargo escapou de mim. Ele levantou o olhar, confuso. Isso não é amor. Amor nunca tenta destruir. Amor nunca queima o que deveria proteger. Amor não se transforma em fogo, Henrique. Nunca. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebi que ele não tinha respostas, não tinha justificativas, não tinha mais ninguém para manipular. E talvez naquele instante ele tenha percebido a profundidade do abismo dentro dele. Maria, por favor, me perdoa. Eu fechei os olhos. Perdoar.
uma palavra pesada, uma ponte que nem sempre precisa ser cruzada. Eu não sabia se um dia sentiria algo que chegasse perto disso, mas eu sabia o que podia dizer naquele momento. Henrique, eu não vim aqui para te odiar. Eu também não vim para te perdoar. Eu vim para encerrar, para colocar um ponto final no que você tentou destruir. Eu vim para dizer que você não manda mais em nada que me pertence. Nem na minha vida, nem na do Lucas. Não tenho mais medo de você. Acabou. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos marejaram. Talvez fosse remorso, talvez fosse apenas o peso da consequência. Não importava. Eu já tinha me levantado, já tinha encerrado a história. Quando sai da sala, senti um alívio que eu não sabia que estava esperando. Um ar novo entrando pela primeira vez em muito tempo. Helena estava do lado de fora me esperando. Ela sorriu de leve quando me viu. Fez o que precisava. Eu assenti. Sim. E agora posso continuar. E continuei. Os meses seguintes foram os mais tranquilos que tive em anos. Lucas cresceu, abriu o sorriso com mais facilidade, correu pela casa nova como se o mundo tivesse sido devolvido ao tamanho certo. Eu o acompanhava nas terapias, nas provas da escola, nos desenhos espalhados pela sala. Cada pequeno detalhe era um lembrete de que sobrevivemos. No meu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, comecei a sentir algo diferente. Já não era apenas dor transformada em forca. Era propósito. Era como se cada história que eu ouvia, cada mulher que eu ajudava, costurasse mais um pedaço do meu próprio coração. Eu também comecei a participar de palestras, grupos de apoio, encontros comunitários. Falava sobre intuição, sobre violência silenciosa, sobre sinais que tentamos ignorar. E toda vez que uma mulher segurava a minha mão e dizia obrigada, eu sentia o ciclo inteiro ganhando sentido. Mas o momento que mais me marcou aconteceu numa tarde comum, numa simples ida ao mercado. Lucas estava escolhendo frutas quando virou para mim com um sorriso leve. Mãe, você está feliz agora, né? Eu sorri de volta. Estou. E você também está, né? Ele assentiu. Sim, e acrescentou baixinho. A gente ficou bem, mãe. Mesmo com tudo, ficamos bem. E ali, no meio de corredores cheios, percebi que era verdade. Tínhamos encontrado nosso caminho. Um caminho feito de cicatrizes. Sim, mas também de coragem. Escolhas novas e amor sincero. Hoje, quando olho para tudo o que vivi, entendo que a história não é apenas sobre uma mulher que escapou de um casamento mortal, e sobre uma mãe que acreditou no filho, e sobre um menino que teve coragem de falar, e sobre como a verdade, mesmo quando chega pelo sussurro de uma criança, pode salvar vidas. E se você chegou até aqui comigo, eu quero te pedir algo. Se essa história tocou você, se te fez refletir sobre relações, sobre intuição, sobre coragem, então curta este vídeo. Se inscreva no canal para continuar recebendo histórias de família fortes, emocionantes e reais como esta. E se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe. Às vezes, uma história contada na hora certa pode ser a mão que alguém precisava para sair da escuridão. A vida nem sempre renasce fácil, mas renasce, e a nossa prova disso é esta aqui. Eu e o Lucas, vivos, livres e finalmente em paz.